Oi, tudo bem com vocês? Simplesmente porque o diretor pretende criar um reality show, ele permite que centenas de milhões de pessoas observem a vida de um homem. Todas as manhãs, Truman cumprimenta o mundo alegremente antes de sair. No caminho para o carro, uma luz de repente cai do céu, assustando. O rádio logo fornece uma explicação, alegando que foi derrubado acidentalmente por um avião. No entanto, os espectadores estão cientes de que na verdade é um holofote do estúdio. Truman pega a luz e olha para o céu com curiosidade. Assim que Truman chega ao seu local de trabalho, descobrimos que, como vendedor de seguros, ele muitas vezes parece desengajado. Frequentemente ele usa o horário de trabalho para perguntar sobre como chegar a Fiji, motivado por seu desejo de encontrar uma mulher chamada Lauren. Lauren é um personagem apresentado anos atrás pelo diretor, escalado como o primeiro amor de Truman durante seus anos de faculdade. No entanto, o diretor nunca pretendeu que ela se tornasse a esposa de Truman. Justamente quando sua história de amor começa a florescer, o diretor orquestra sua separação para criar drama e aumentar a intriga do programa. Inesperadamente, emoções genuínas se desenvolvem entre os dois. Lauren realmente se apaixona por Truman e até tenta revelar a verdade sobre a situação. Este momento crucial marca a primeira vez que Truman questiona a autenticidade de seu mundo. No entanto, antes que Lauren possa explicar completamente, o diretor a remove do set, garantindo que ela nunca mais volte. Diariamente, ele compra revistas de moda, procurando recursos parecidos com os de Lauren e juntando. Um ângulo sutil e ascendente de debaixo da mesa sugere que Truman nunca escapou verdadeiramente do controle do diretor. Eventualmente, a empresa de Truman o designa para expandir as operações comerciais em outra ilha. No entanto, enquanto ele se prepara para embarcar no barco, a visão de uma embarcação virada desencadeia seu medo de água. Sobrecarregado, ele abandona a viagem e volta para casa, onde começa a arrumar seu quintal. Naquele momento, sua esposa aparece, anunciando um produto, destacando a forte dependência do programa de colocação de produtos para obter dinheiro. Mais tarde naquela noite, Truman confidencia a seu amigo Marlon, expressando seu desejo de deixar a ilha Seahaven e fugir para Fiji. Marlon responde com apenas algumas palavras breves, deixando Truman insatisfeito. Pouco depois, Truman vai para a praia. Por meio de flashbacks, aprendemos a origem do medo de Truman da água. Quando criança, ele se aventura no mar para se divertir, apenas para enfrentar uma tempestade violenta repentina que faz com que seu barco vire. Durante essa provação, o pai de Truman teria morrido tragicamente, deixando Truman sentir um sentimento duradouro de culpa, acreditando que ele é o responsável pelo incidente. Voltando para casa, Truman compartilha seu desejo de deixar a ilha com sua esposa. Ela imediatamente tenta dissuadi-lo, citando pressões financeiras e responsabilidades como razões para ficar. Não vamos nos debruçar sobre isso, ela sugere, oferecendo para ajudá-lo a trocar de roupa de trabalho antes de ir para a cama. Truman relutantemente abandona o assunto durante a noite. No dia seguinte, ele encontra um sem-teto na rua que tem uma semelhança impressionante com seu pai. Assustado, Truman tenta se aproximar dele, mas antes que ele possa confirmar suas suspeitas, um homem e uma mulher conduzem o mendigo para longe. Truman os persegue, mas seu caminho é obstruído por pessoas em trajes idênticos, causando caos. Na comoção, ele colide com um homem carregando documentos e evita por pouco um ciclista, enquanto o mendigo desaparece na multidão. Desanimado, Truman volta para casa e vai para o porão, onde encontra um velho suéter pertencente a Lauren. Essa descoberta traz de volta doces lembranças dela, e ele entra em pensamentos de seu tempo junto. Sentindo-se nostálgico, Truman recupera a colagem de fotos que montou de revistas, escondida atrás de uma foto de sua esposa. Cada peça da colagem é uma tentativa de recriar a imagem de Lauren. Enquanto isso, no mundo real, Lauren fica profundamente comovida ao observar Truman de longe, testemunhando sua rebelião silenciosa contra sua existência controlada. No dia seguinte, Truman sai para o trabalho como de costume. Enquanto dirige, o rádio do carro funciona mal, revelando transmissões não intencionais que parecem confirmar suas suspeitas. Ele desvia para Lancaster Park, onde esse aparente acidente apenas aprofunda seu desconforto. Lentamente, Truman começa a juntar as peculiaridades de sua vida. Com crescente determinação, ele questiona se seu entorno é real e decide testar a autenticidade de seu mundo. Desviando-se de sua rotina, ele embarca em um ônibus sem aviso prévio. Estranhamente, o ônibus para abruptamente, como se respondesse à sua imprevisibilidade. Em seguida, Truman volta sua atenção para outros carros, observando como eles parecem se alinhar com seus movimentos, como se fossem dirigidos
dirigidos por uma força invisível. De repente, ele começa a correr, chegando a um prédio onde descobre um elevador que leva não a outro andar, mas a um salão nos bastidores para atores. Antes que ele possa confrontar alguém, o pessoal de segurança rapidamente o escolta para fora. Perturbado por essa descoberta, Truman procura Marlon, confidenciando suas crescentes suspeitas de uma vasta conspiração controlando sua vida. Marlon descarta suas preocupações, minimizando a ideia como ridícula. Naquela noite, os dois homens se sentam à beira-mar, onde Truman expressa seu profundo sentimento de ser manipulado, reiterando sua determinação de deixar a ilha. Voltando para casa, a esposa e a mãe de Truman tentam aliviar suas dúvidas, apresentando um álbum de fotos narrando sua vida, desde o nascimento até o presente. Eles enquadram isso como prova de que tudo em sua vida é real. Sua mãe até sugere que é hora de ele se concentrar em criar uma família, incentivando-o a lhe dar neto. Mais tarde, quando Truman folheia o álbum sozinho, algo chama sua atenção. Olhando para a foto do casamento, ele percebe um detalhe pequeno, mas significativo, que reacende suas suspeitas sobre a realidade de seu mundo. Os dedos da esposa formam um gesto sutil de cruzamento, um símbolo associado a pedir perdão a Deus. Isso deixa Truman atordoado. Perturbado, Truman decide confrontar sua esposa na manhã seguinte. No entanto, ela parece visivelmente ansiosa, ignorando suas preocupações e instando-o a se preparar para a cirurgia no hospital. Truman decide segui-la secretamente. Ao chegar ao hospital, ele é interceptado por uma enfermeira que tenta impedi-lo de avançar. Assim que ela sai, Truman retoma sua perseguição, apenas para encontrar várias pessoas em cadeiras de rodas acelerando pelo corredor, aparentemente tentando bloquear seu caminho. Esquivando-se deles, ele se vê obstruído por um membro da equipe empurrando um grande equipamento. Determinado, Truman empurra o carrinho para o lado e entra na sala de cirurgia. Lá dentro, suas suspeitas são confirmadas. Sua esposa, supostamente enfermeira, parece não ter noção sobre procedimentos médicos, atrapalhando-se desajeitadamente. Para piorar a situação, o paciente na mesa de operação de repente se senta, revelando toda a configuração como falsa. As dúvidas de Truman sobre sua vida se intensificam e sua determinação de deixar a ilha Sea Haven fica mais forte. Determinado a escapar, Truman vai comprar uma passagem de avião, apenas para ser informado de que não há voos disponíveis por um mês. Ele então tenta pegar o ônibus, mas é informado de que está fora de serviço. Frustrado, ele volta para casa, esperando que sua esposa volte para que ele possa compartilhar suas observações. Com confiança crescente, Truman começa a prever eventos com uma precisão assustadora, como se sua vida estivesse roteirizada. Isso enerva sua esposa, que relutantemente concorda com sua exigência de se mudar para Fiji, mas insiste que eles precisam de mais alguns meses para economizar dinheiro. Truman, no entanto, não tem intenção de esperar. Trancando as portas do carro, ele declara que eles estão saindo imediatamente. Dirigindo sem rumo no início, ele continua mudando de direção para evitar a detecção. De repente, vários carros aparecem, bloqueando seu caminho. Truman rapidamente altera sua rota, pegando uma estrada que leva a uma ponte. Confrontando seu medo de água, ele agarra a mão de sua esposa e a faz dirigir enquanto eles atravessam a ponte. Desesperada para cooperar e garantir sua segurança, ela obedece. Do outro lado, Truman encontra uma placa de trânsito alegando que o caminho está fechado devido a um incêndio florestal à frente. Não convencido, ele avança, acelerando através das chamas sem hesitação. Além do incêndio, outro obstáculo o aguarda: um suposto acidente em uma usina nuclear. Policiais bloqueiam a estrada explicando o perigo, mas sua familiaridade com Truman, um suposto estranho, o alarma ainda mais. Como alguém que ele nunca conheceu pode saber seu nome? Percebendo a extensão do engano, Truman corre para a floresta próxima, procurando freneticamente uma saída. No entanto, não importa o quanto ele tente, ele é capturado e trazido de volta para a ilha Sea Haven. Quanto mais essas coincidências se acumulam, mais forte se torna sua determinação de escapar. Naquela noite, Truman e sua esposa discutem os eventos do dia. No meio da conversa, ela insere abruptamente um anúncio de produto, conforme indicado pelos produtores do programa. Essa intrusão flagrante destrói a compostura de Truman, provocando uma discussão acalorada. O confronto aumenta e, em desespero, sua esposa pega um objeto pontiagudo para autodefesa. Truman a desarma, percebendo que é o primeiro produto que ela anuncia para ele. Seu comportamento roteirizado apenas solidifica a determinação de Truman de se libertar de seu mundo artificial. Neste momento crítico, Marlon aparece inesperadamente, difundindo a situação perigosa. Ele leva Truman para o rio, tentando acalmá-lo. Truman expressa sua crescente crença de que o mundo inteiro está conspirando contra ele, convencido de que tudo ao seu redor é arte
artificial. No entanto, Marlon continua a tecer mentiras, tentando tranquilizá-lo. Então, do nada, Marlon revela notícias surpreendentes. O pai de Truman está vivo, mas sofre de amnésia. No entanto, essa revelação é apenas mais um esquema elaborado orquestrado pelo diretor para controlar Truman. O reencontro emocional entre Truman e seu pai é de partir o coração. Apesar da intensa angústia que Truman sente, ele abraça seu pai, rendendo-se ao engano. Essa reviravolta cruel é outra jogada calculada do diretor, criada para aumentar a audiência do programa. Os sentimentos de Truman são totalmente desconsiderados. O que importa é o espetáculo e os lucros que ele gera. Enquanto alguns membros da plateia, mostrados em breves tomadas, parecem comovidos com a reconciliação pai e filho, está claro que ninguém realmente se importa com Truman. O diretor se preocupa apenas em manipulá-lo, e os espectadores anseiam pelo drama de sua miséria. A única pessoa que genuinamente ama e se preocupa com Truman é Lauren, que observa tudo se desenrolar de longe. Furiosa e com o coração partido, ela entra em contato com a equipe de produção, levando a um confronto ardente com o diretor. Como você ousa roubar a vida de uma criança e transformá-la em entretenimento? Ela exige. Você não vê o crime que está cometendo? O diretor rejeita suas acusações, alegando que forneceu a Truman um mundo ideal. O lugar em que ele mora pode não ser real, diz ele, mas é melhor do que o caos lá fora. Ele é livre para sair quando quiser, se apenas seu desejo for sincero. Lauren se mantém firme, insistindo que Truman encontrará uma maneira de escapar. Depois de expressar sua crença na determinação de Truman, ela encerra a ligação. Na manhã seguinte, Truman parece seguir sua rotina habitual. Ele se levanta, lava-se e passa o dia como se nada tivesse mudado. Mas à noite, a equipe de produção descobre que algo está errado. Truman desapareceu. Ao revisar as imagens, eles percebem que ele escapou por um túnel escondido em seu porão. Pela primeira vez na história do programa, o diretor é forçado a interromper a transmissão ao vivo e uma operação de busca massiva começa. Todos os atores no set são mobilizados para caçar Truman. Mesmo aqueles que interpretaram seus amigos mais próximos agora agem como perseguidores, e os cães amigáveis que ele frequentemente encontra se transformam em cães farejadores rastreando seu cheiro. Depois de horas de busca incansável, o diretor relembra o medo mais profundo de Truman, o oceano. Suspeitando que Truman possa ter ido para lá, ele redireciona as câmeras para o mar. Como esperado, Truman é encontrado a bordo de um pequeno veleiro, indo em direção ao horizonte. Vendo isso, o diretor ordena que as câmeras se concentrem nele e retoma a transmissão. A determinação de Truman em escapar superou seu medo da água. Em uma tentativa desesperada de detê-lo, o diretor inicia uma simulação de tempestade. Ventos fortes e ondas quebrando atingem o veleiro, e Truman é jogado no mar enquanto tenta prender as velas. Todos que assistem temem que ele tenha se afogado, mas Truman se amarrou ao barco de antemão. Ele consegue subir de volta a bordo, desafiando todas as probabilidades. Essa demonstração de resiliência enfurece o diretor, que ativa um modo de tempestade ainda mais poderoso, fazendo com que o barco vire novamente. Enquanto Truman é jogado nas águas revoltas, parece certo que ele perecerá. Quando Truman está à beira do afogamento, o diretor relutantemente ordena que a tempestade pare. O mar fica estranhamente calmo. Recuperando a consciência, Truman reúne todas as suas forças, ajusta as velas novamente e continua sua jornada. Ele avança, determinado a alcançar a borda de seu mundo artificial. Um som repentino chama a atenção de Truman. Ele percebe que o céu azul e as nuvens brancas à frente nada mais são do que uma enorme cortina pintada. A verdade o atinge com força. Tudo isso foi uma mentira. Desesperado, ele usa toda a sua força para rasgar o tecido, mas seus esforços são inúteis. Resignado, Truman sobe a escada próxima e chega a uma porta marcada com uma placa de saída. Quando ele está prestes a abri-lo, uma voz ecoa. É o diretor. O diretor fala com convicção. Truman, ouça-me. Não há verdade maior lá fora do que a que eu lhe dei. O mundo lá fora está cheio de mentiras, enganos e acusações. Mas aqui, no mundo que criei para você, não há medo. Eu te conheço melhor do que você mesmo. O significado subjacente das palavras do diretor é claro. Entrar pela porta significaria enfrentar as duras realidades da vida. Ficar significaria aceitar uma existência fabricada, mas confortável. Mas o diretor não antecipou a determinação de Truman. Truman se vira, olha para as câmeras e entrega sua frase de assinatura uma última vez. Caso eu não te veja. Boa dia, boa tarde, boa noite. Com isso, ele entra pela porta. Quando Truman sai, o show chega ao fim. As reações dos espectadores finais capturadas na tela são uma prova do brilhantismo do diretor. Depois que a transmissão é interrompida, os aplausos iniciais do público rapidamente dão lugar a uma sensação de vazio. Eles percebem que não tem mais nada para assistir.